Falando mais sobre a greve dos caminhoneiros, e mais uma vez nos atende aqui no Jornal da Manhã o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, que vem conduzindo as negociações. Bom dia, ministro, como vai? Bom dia a todos os ouvintes. Ministro, mesmo com esse acordo anunciado ontem pelo governo, os caminhoneiros continuam em protesto pelo país. Esqueceram de avisar os caminhoneiros? Não, veja bem, nós fizemos um acordo com as lideranças com as quais negociamos. O acordo é um acordo positivo, representa muitos avanços para esse movimento e nós esperamos que agora os caminhoneiros, até porque obtiveram vitórias importantes, nós fomos longe, fomos aonde podíamos ir, tá? Esperamos que os caminhoneiros voltem a fazer aquilo que é a sua missão, né? Transportar as cargas e abastecer a população brasileira. Ministro, bom dia. É Marco Antônio Villa, ministro. Bom dia. Bom dia. Eu andei pela cidade de São Paulo ontem, por várias regiões, e fiquei abismado com o caos produzido e aí permita-me dizer, porque é um sentimento de todos em São Paulo, de irresponsabilidade do governo federal, ministro. O presidente da República sequer deu as caras publicamente, por exemplo, numa rede nacional de rádio e TV. É o caos. Foi descoberta uma forma de parar o país. Não sabia se... todas as greves gerais, se o senhor se recordar, desde os anos 80, que tentaram fazer, todas fracassaram. Greves gerais e sindicatos. Os caminhoneiros descobriram uma forma de parar o país com um grupo de alguns milhares de pessoas. Eles pararam o país. E foi um caos na segurança pública, um caos no abastecimento, um caos na área de transportes. Porque o governo não tem um gabinete de segurança nacional e tem. Por que o governo age tão atrasado e continua tendo um problema grave em São Paulo hoje, ministro? Quer dizer, por que o governo não sai antes em campo quando sabia desse problema? Veja bem, você dizer que um movimento que começou de forma efetiva na segunda-feira e na quinta, em relação à quinta já se obteve uma solução, é um atraso digamos, excessivo, no meu modo de ver, é resultado das tuas posições que são efetivamente sempre contrárias a qualquer coisa que se tente fazer de positivo. Eu pelo menos nunca vi. Então, eu ouvi a tua opinião sobre o governo, ouço a minha opinião. Claro, com todo prazer, ouço sim, respeito então democraticamente. Você está te posicionando como você se posiciona. É contra um governo omisso, né? Claro. De uma forma destrutiva, sim, sem reconhecer qualquer tipo de avanço que tenha acontecido e sem reconhecer a responsabilidade do governo. Tá? O governo foi responsável, na opinião do senhor, ministro? Foi responsável de alguma forma por tudo isso ou não? O governo não foi responsável, o governo tratou a questão com a gravidade, o respeito e a gravidade que ela merecia. A situação era grave, existe razão em alguns pleitos dos caminhoneiros. O reajuste diário de preços é uma situação com a qual a convivência fica de um caminhoneiro que vive disso, tá? Fica praticamente insuportável. Tá? Então nós tínhamos que tomar medidas nesse sentido. Cabia a Petrobras fazer isso? Não. A Petrobras nós preservamos. Olha, a responsabilidade com a qual o governo está tratando essa crise devia ser motivo ao contrário, de aplauso. Não, o senhor está brincando, ministro. O senhor está brincando conosco, não é? Não, ministro. Eu sei que o senhor é uma pessoa bem-humorada, mas aí é demais, né? Você tem dificuldade para reconhecer qualquer coisa nesse sentido, viu? Tudo bem, é a tua atividade como jornalista. Ministro, a pergunta é quando? Quando que essa situação vai ser resolvida, ministro? Nós fizemos um acordo preservando a política de preço da Petrobras. Nós não fomos demagogos no sentido de pressionar a Petrobras ou de tentarmos levar a Petrobras a sair da sua política de preço, uma política de preço que, já recompôs a situação de respeito que a empresa merece. Ministro, mas a população não quer saber da política de preços, quer saber de quando volta essa situação, quando essa situação é revertida. Greves existem em todos os países do mundo. O governo não deve ser medido pelas dificuldades que enfrenta, mas sim pela sua capacidade de superá-las. Certo? Essa avaliação que você não consegue fazer, Vila. Bravo. É a tua vida de jornalista. Sim. Agora, você tem que entender, o governo teve problema. Vem cá. O governo não pode. Quem é que não quer ter problema, não seja governo. Agora, o governo reagiu, o governo negociou dentro do diálogo, não cedemos a essa, digamos,
esquizofrenia, que já quase que pedia que nós botássemos o exército nas ruas, tá? Não cedemos essa esquizofrenia de alguns, certo? Nos mantivemos sendo o governo do diálogo, como é a nossa marca, chegamos a um acordo, agora queremos que os caminhoneiros voltem a cumprir a sua missão, que é abastecer as cidades brasileiras dentro de um outro paradigma, de uma política de preço para o transporte de carga, para o transporte de massa, uma política de preço de combustível do governo, não da Petrobras. A Petrobras continua, digamos, trabalhando dentro dos preços de mercado, tendo preservado a recuperação da sua saúde financeira. Agora, o governo estabeleceu uma outra política de preço da porta da refinaria para frente. E, obviamente, teremos que bancar os custos dessa situação. Então, há uma previsão de quanto que o governo perdeu em termos de arrecadação de tributos, ministro? Olha, o governo deve ter que investir nesse sistema de manutenção dos preços no mínimo por 30 dias, até 5 bilhões de reais. Tá? Essa é a estimativa de um valor de até 5 bilhões de reais. Nós não cedemos, nós não fomos, digamos, populistas. Não. Você sabe da minha resistência à atitude da Câmara, que de uma forma até pelo menos apressada, acabou com o PIS/COFINS. Isso traria um prejuízo aí para os cofres da União de mais de 12 a 14 bilhões desse ano. Nós não fomos demagogos a esse ponto. Quer dizer, o governo agiu com extrema responsabilidade. O senhor falou em 5 bilhões? De avaliar isso. Sim, o senhor falou... Sim, ministro, mas por favor, só para que a gente possa informar bem o nosso ouvinte, o senhor falou que em 30 dias... Governo, ouça bem, não me venha com termos assim, irresponsável, não. Não, estou perguntando... Eu só estou perguntando sobre os 30 dias, o senhor falou de 5 bi. O que foi errado no acordo que nós fizemos? Não, ministro. Eu estou só perguntando em termos de perdas tributárias. Significa que o governo em 30 dias estima a perda de 5 bilhões? É uma estimativa? Não, 30 dias não, até o final do ano. Até 31 de dezembro, tá. E até o final do ano. Tá. Então a estimativa é investirmos 5 bilhões de reais nessa nova política de preço da refinaria para fora, não é uma política de preço da Petrobras, é da refinaria para fora, que garante que exista uma previsibilidade nos eventuais reajustes do óleo diesel, já que o óleo diesel é importante para a indústria, é importante para o transporte de cargas, é importante para o transporte coletivo, é importante para a agricultura. Uma atitude, do meu modo de ver, correta do governo. Ministro Marum, o senhor que viveu na carne tudo isso, qual é a solução para o problema? Porque o problema continua imanente aqui no fundo. A solução para o problema é nós avançarmos, fazermos o Brasil continuar crescendo, certo? Fazemos uma reforma da Previdência. A solução para isso não existe de forma isolada. A solução para isso tem que ser uma solução para o Brasil como um todo. Não há como se imaginar que, com as dificuldades que nós temos no Brasil, alguns setores terão uma existência extremamente menos dificultada. A solução para isso, já que você me pergunta de solução, a solução é a solução para o Brasil. Fazermos as reformas que temos que fazer, avançarmos, repito, na reforma da Previdência, que é um grande gargalo para o país. Nós estamos falando de 5 bilhões para manter uma estabilidade de preços, uma previsibilidade nos preços dos combustíveis, quando na Previdência nós teremos nesse ano um déficit de 320 bilhões. Ministro, o ICMS é 28%. Não dá para reunir esses governadores e chamá-los? Hoje, mais uma atitude. Hoje temos uma reunião às 11 horas com o CONFAS. Vamos começar conversando com o secretário de Fazenda hoje, uma reunião com o CONFAS, e o presidente da República vai participar dessa reunião. Certo? O CONFAS é o Conselho Fazendário, certo, que reúne os secretários de Fazenda de todos os estados. Se reúne às 11 horas hoje no Palácio do Planalto. A partir daí, dessa conversa com os secretários de Fazenda, nós vamos conversar com os governadores. Você sabe qual é um pleito que foi extremamente posto aqui? A questão do terceiro eixo. Você sabe disso? Certo. Não, eu ouvi. Não, inclusive o retorno vazio do caminhão, liberá-lo do pedágio.
Exato, mas não, é o retorno vazio, o retorno do terceiro eixo. Não, mas também houve uma proposta de, no retorno vazio, liberar o caminhão do pedágio. Se houve a proposta, ela não fez parte da negociação. Não dessa negociação, houve notícia a respeito. Ah, bom, positivo. Tá, mas então deixa eu dizer o que não chegou. O que significa isso? No retorno do caminhão, o caminhão vem vazio, o caminhoneiro levanta o terceiro eixo. Isso. Quando está retornando vazio. Tá? E nesse caso, não quer que o terceiro eixo que está suspenso, tá, seja cobrado. Eu entendo que isso é justo. O governo federal já adotou nas rodovias federais. Alguns estados ainda não adotaram isso nos pedágios das rodovias estaduais. E isto é uma coisa justa. Então, nós estamos trabalhando também com essa visão do que é justo e do que é correto. Então, eu estou gostando. Então, o senhor demonstra que não é uma questão global para resolver. Há questões específicas que podem reduzir, não é, ministro? Não. É que você me perguntou qual é a situação, a solução para o problema como um todo. A solução para o problema como um todo é a solução para o Brasil. Agora, para a questão, soluções importantes estão postas no acordo que nós ontem celebramos. Para fechar. O terceiro eixo, aonde nós vamos atuar junto aos governos estaduais, que é principalmente o governo de São Paulo, o governo do Paraná e o governo de Mato Grosso, que ainda não atende estados que têm um grande movimento de cargas, obviamente, né? Que ainda não observaram a lei federal nesses quesitos, e em não sendo bem-sucedidas as tratativas que faremos, nós vamos ingressar com medida judicial, cobrando digamos, a observância da lei federal em relação também aos pedágios desses estados. Mas olha, ministro, se o senhor descesse comigo aqui no prédio da Jovem Pan, aqui na Avenida Paulista, o senhor teria de dificuldade de andar 3, 4 metros, não quarteirões, por ia encontrar uma profunda insatisfação por parte das pessoas que estão circulando pela cidade de São Paulo. No jornal o Globo de hoje, por exemplo, tem na primeira página, se o senhor observar, sobre postos, olha como consequências da greve, só 10% dos postos de venda no Rio ainda tem combustível. Continua, 6 terminais do país de aeroportos se encontram com tanque zerado. Nos supermercados, desabastecimento leva o varejo a impor limites de venda ao cliente. Isso ocorreu também em São Paulo. Mas você quer que nós façamos o quê? Mas é falta de ação do governo, senhor ministro. Isso era para ter sido feito na segunda-feira. O acordo ontem à noite, Vila. Mas olha, o preço de hortifrutis dispara. Aqui o CEAGESP está vazio. Tem produtor jogando leite na estrada, ministro. O que nós queremos agora é que o setor de caminhoneiros entenda que esse acordo é um grande avanço e volte a abastecer as cidades brasileiras de todas essas situações que tu aí coloca. Você está exigindo coisas que não... o acordo foi feito ontem à noite, é óbvio que nós ainda temos problema. Podia ser feito na segunda, ministro. Um país que praticamente foi paralisado, e é a realidade. É a realidade. Se você não sabe, esse setor é extremamente importante para o país. O modal de transporte do Brasil, ele privilegia, né, o transporte rodoviário. Isso não é questão desse governo, é questão de décadas. Tá? Inclusive, foi no tempo de exceção que isso se consolidou de forma mais efetiva. Tá? Essa opção clara pelo transporte rodoviário, é óbvio que não é uma varinha mágica que nós vamos fazer com que um movimento desse tamanho se desmobilize. Mas nós esperamos que exista o reconhecimento por parte dos caminhoneiros dos avanços que foram conquistados, que foram muitos, e que voltem a ser abastecidas as cidades e a população brasileira. Ministro Carlos Marum, obrigado pela entrevista. A Jovem Pan Eu agradeço, estou sempre à disposição. Muito obrigado. E não tenho a minha forma de debater, porque eu sou homem do debate, não tenho como, demérito a ninguém, nem desapreço. Mas é um jeito até, é bom a população ter esse contraditório forte, até para que seja cumprido o objetivo da rádio, que é o bem informar e ouvir todas as opiniões. Obrigado, ministro. Eu agradeço.